Olá, vamos aqui resolver algumas primitivas e aqui o objetivo é aprenderem a trabalhar com o formulário que tenham. Neste momento, nós vamos aqui utilizar o formulário de métodos quantitativos que usamos nas aulas, onde temos aqui as regras de derivação e aqui temos as regras de primitivação. Se vocês perceberem como é que se utiliza um formulário, é muito fácil depois, com mais 2 ou 3 truquezitos, conseguirem fazer uma primitiva das primitivas imediatas, que é o que estamos agora a ver. Então imaginem que têm esta primitiva para calcular. E queremos, portanto, a primitiva é 2x mais 5 a dividir por x ao quadrado mais 5x. Então a ideia é, olhando para o formulário que nós temos, qual será a regra que vamos escolher. Portanto, e neste momento vocês já sabem, partindo do princípio que já sabem as regras básicas, não é? Que a primitiva de uma soma é a soma das primitivas, quando temos uma constante a multiplicar por uma função, essa constante, se não for precisa, pode sair para trás da primitiva. Então, e agora, olhando para o formulário, vamos pensar assim, deixem ver se ponho aqui o formulário lado a lado. Por aqui o formulário ao lado para vermos. E reparem que neste formulário temos uma regra que tem um quociente. A regra 6 tem um quociente, correto? Então, nós podemos pensar em tentar aplicar essa regra, porque a nossa função, a função que queremos primitivar, também tem um quociente. Ora, se for assim, verifiquem que, neste caso, a função que está no denominador, na regra 6, é a função f. Ou seja, no nosso caso, neste exercício, toda a função que está no denominador, que é x ao quadrado mais 5x, será então a função f desta regra. Mas a regra diz uma coisa importante, que é, para podermos aplicar esta regra, temos que ter, além de termos uma divisão, também temos a função f em baixo, mas em cima, no numerador, temos que ter a derivada da função que está em baixo, porque aqui é f' sobre f. Então vamos lá ver, será que temos a derivada da função? Ora, se eu calcular a derivada desta função, é precisamente 2x mais 5, certo? E reparem que é realmente a derivada da função que eu tenho em baixo, ou seja, em cima tenho f' e em baixo tenho a função f. Então, tenho uma função que eu quero primitivar, que é precisamente do feitio da função que aparece aqui na regra 6. Então já tenho tudo pronto, agora é só ver qual é que é o resultado da primitiva, e a primitiva está feita, portanto a primitiva vai ser ln do módulo da função f. Se escreverem em cálculos auxiliares qual é que é a função f, não se enganam, e vão buscar essa função. Então é ln do módulo da função f, que é x ao quadrado, mais 5x. Já sabem que quando fazemos uma primitiva no final temos que juntar a constante c, uma constante real, portanto c pertence a r. E está feito, ok? Portanto é muito fácil neste caso. E aqui utilizamos então a regra onde temos o f' sobre o f dx, certo? Vamos fazer outra. Então e agora, se nós tivermos, por exemplo, a primitiva de 6x vezes 3x ao quadrado mais 6, e aqui isto elevado a 4 dx. Então agora, vamos olhar outra vez para o formulário e vamos ver qual é que será a regra que se aplica aqui. Então, neste formulário, agora não temos uma divisão, portanto, à partida não é a divisão. Atenção que algumas às vezes aparecem assim um bocadinho disfarçadas. Por vezes também convém, ou pode dar jeito nós fazermos isto por exclusão de partes, excluindo as regras que não nos interessam. Por exemplo, aqui, já sabemos que não temos aqui, a primeira regra é só a primitiva de uma constante, já sei que esta não será. A segunda regra é só aplicada quando eu tenho apenas x elevado a p, portanto uma potência de p. Então a regra 2 também não tem apenas isso. Vou saltar a regra 3, já lá vamos. Não tenho uma divisão, portanto, à partida não será esta regra. Vamos também excluí-la, às vezes pode ser e estar um bocadinho disfarçada. Regra 4 e regra 5 são para funções exponenciais, portanto, estão excluídas.
Então reparem que ou é a regra 6 e está disfarçado, ou então é a regra 3. Vamos ver se faz sentido ser a regra 3. Quando é que se aplica a regra 3? A regra 3 é quando nós temos uma função elevada a um expoente, a um número, uma função elevada a um número, que o p representa um número real, diferente de 1. Não se esqueçam, tem que ser diferente de 1. Ora, é o que eu tenho aqui, não é? Nós aqui temos uma função elevada a um número. Agora, o que é que diz? Portanto, à partida faz sentido podermos utilizar aquela regra. Eu tenho aqui então a função f. Atenção que a função f é só a base. E o p daquela regra é a potência. Ok? Portanto, o p neste caso seria 4. O formulário está aqui. Agora, o que é que a regra diz? A regra diz, para me poderem aplicar, é multiplicar pelo f elevado a p também. Precisamos de ter o f'. Então, mais uma vez, nós aqui, em cálculos auxiliares, escrevemos a função f. É 3x ao quadrado mais 6. Quanto é que é a derivada? A derivada é 3 vezes 2, 6x. E é precisamente também o que nós temos aqui. É multiplicar. Ora, perfeito. Então, significa que tenho aqui uma função com o feitio daquela regra. Aqui tenho o f' e aqui a multiplicar temos o f elevado a p. Estão a ver? Então, podemos aplicar, ou seja, esta função é como se dissem isto como tendo o feitio de f', f elevado a p. Este é o modelo. Eu tenho aqui uma função com este formato, com deste modelo. Então, podemos aplicar esta regra e é só verem o resultado da primitiva. Portanto, a primitiva vai dar a função f, que é 3x ao quadrado mais 6, elevado a p mais 1. Se o p é 4, p mais 1 vai ser 5, a dividir por p mais 1. Reparem que o expoente é sempre igual ao denominador. Okay? O expoente aqui da função. Então isto vai dar, traço de fração, para não haver esquecimento, a função f 3x ao, 3x ao quadrado mais 6. Temos que pôr parênteses, não é? Por causa de ser tudo isto elevado a 4 mais 1, vou indicar assim, vai dar 5, a dividir, portanto é o p mais 1, a dividir pelo p mais 1, mais c, onde o c pertence a E está feito. Então vá, até o próximo vídeo.